Convido a igreja para que abra comigo a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 8, versos de 6 a 13, todo o capítulo 8, aliás, parte do capítulo 8 de Hebreus, servirá de base para a nossa meditação nesta manhã. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, começando no verso 8, no verso de número 6, até o final. Faremos essa leitura de maneira responsiva. Diz assim a palavra, verso 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele, também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de cantar que belas são as palavras de vida. E nesse momento é o momento de nós adentrarmos as belas palavras de vida, que é o teu livro santo, que é a pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece a minha necessidade espiritual, o Senhor conhece a necessidade espiritual de cada pessoa que adentrou este santuário, o Senhor conhece a necessidade espiritual de cada pessoa que está conosco nesse momento, pelas redes sociais. E por isso, ó Pai, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos traga mais uma vez palavras de vida eterna. Oramos ao Pai submissos ao Deus Espírito Santo, que nos ilumina para entender a Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu li essa semana um ritual, de passagem da adolescência, da mocidade para a idade adulta, da tribo de índios Cherokees, dos Estados Unidos. Diz assim esse ritual, preste bem atenção. O pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde. Sobe a montanha com ele, veda-lhes os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite sozinho, na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos, que cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. Ele naturalmente está amedrontado. O seu medo faz ouvir toda espécie de barulho.
Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma tribo adversária o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo. As cobras lhe causam terror. Ele terá frio, fome e sede. O vento sopra e até o solo parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Segundo os Cherokees, esse é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokee da infância à fase adulta. Finalmente, após uma noite horrível, o sol aparece e o menino pode remover a venda e vê então seu pai sentado ali por perto, cuidando dele a noite toda. A superioridade da nova aliança é o nosso tema nesta manhã, abordando aquilo que nós faremos daqui a pouco, através da comunhão, a ceia do Senhor. E a superioridade dessa nova aliança vai apresentar para a gente esse Deus que está sentado do seu lado, cuidando de você, mesmo em meio aos seus medos, como esse ritual. O pai a noite toda não arredou o pé. Ele sabia dos perigos que o filho estaria correndo ali, dos medos, e ele ficou ali cuidando. Esse é o Deus da nova aliança, que cuida da sua vida e da minha vida. Queridos, a carta aos Hebreus foi escrita, ou o livro aos Hebreus, com o objetivo de responder algumas questões daquela nova igreja que surgia, e principalmente do judeu ou do hebreu. E uma delas é a seguinte: depois do novo nascimento, depois da sua conversão, a pessoa ainda deveria obedecer às leis do Antigo Testamento? Ainda deveria sacrificar animais para o perdão de pecados? Ainda deveria guardar o sábado? Ou praticar qualquer um dos outros rituais judaicos? E a resposta para o povo hebreu é que Jesus já cumpriu tudo, instituindo a nova aliança. Jesus já cumpriu tudo. Não precisa mais ficar no jugo da lei do Antigo Testamento. Animais não precisam mais ser sacrificados para o perdão de pecados, nem a obrigatoriedade de guardar o sábado, e nem um outro ritual judaico precisa ser feito. Que quando o Senhor Jesus adentrou o santuário celeste, Ele pagou isso tudo, cumpriu tudo de maneira perfeita, e instituiu assim a nova e eterna aliança. Deus fez muitas alianças, irmãos. Primeiro Ele fez uma aliança com Noé. Os homens falharam. Ele fez aliança com Abraão. Os homens falharam. Ele fez aliança com Israel. Israel falhou. Ele fez aliança com Davi, o homem segundo o seu coração. Davi falhou. Ele fez aliança com Salomão, o mais sábio de todos os homens. Toda a sua sabedoria, Salomão falhou. Houveram renovações dessa aliança, principalmente com Josué. No finalzinho do seu livro, no capítulo 24, ele reúne o povo e faz aquela renovação de aliança, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês servem aquele que vocês acharem que deve, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo diz: não, nós vamos servir ao Senhor. E por um período o povo serviu ao Senhor, mas a nova geração que veio depois se desviou do Senhor e andou totalmente longe desse Deus maravilhoso. As antigas alianças, queridos, eram sempre feitas, por um lado, o Deus perfeito, o Deus fiel, o Deus eterno. E do outro lado, o homem, nós, falhos e passageiros. Então foi preciso, diante de tantas falhas, diante de tanta imperfeição, diante de tanta fraqueza,
foi necessário fazer uma nova aliança que jamais pudesse ser quebrada. Isso só foi possível através do próprio Deus se encarnando, através do seu Filho Jesus Cristo, assumindo a forma humana. E desse modo, então, a aliança agora, essa nova aliança, feita agora tendo como nosso representante, não Abraão, não Josué, não Davi, não Noé, nem Salomão, e nem outro personagem bíblico dos heróis da Bíblia, mas tendo como nosso representante agora o Senhor Jesus Cristo. Então agora, queridos, nós podemos ter o coração alegre, porque essa aliança é totalmente perfeita. Essa aliança é totalmente eterna e ela não pode jamais ser quebrada. Por quê? Porque ela não foi feita por um homem que tenha falhas e pecados, mas pelo puro e imaculado sangue do Senhor Jesus Cristo. Que alegria, irmãos. Essa semana, enquanto estudava essa mensagem, mais uma vez meu coração se encheu de alegria. Mais uma vez veio aquele fogo ardente do Espírito Santo no coração, na alma, trazendo essa grande convicção do sangue de Cristo que me purifica de todo pecado, como meu representante na nova aliança. Capítulo 9 de Hebreus, abra sua Bíblia, ela já está aberta, né? Se você fechou, abra de novo, ou então você vai acompanhar conosco na tela. Hebreus 9, versos 13 e 14. Eu vou ler o 13 e os irmãos leem o versículo 14. Capítulo 9, versículo 13 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais pelo sangue de Cristo. Purificará a nossa consciência de obras, para servirmos a um Deus vivo. Irmãos, esse texto aqui de capítulo 8, ele todo, né, mas eu separei uma parte só, ele vai falar sobre as características dessa nova aliança. Eu gostaria que cada um de vocês saísse daqui hoje com isso no coração, com o coração fortalecido, que nós estamos diante de um ano cheio de desafios, de perspectivas, de esperanças, de grandes realizações, e é necessário o coração do salvo realmente estar firme no Senhor, para não ser abalado, para não ser frustrado, para não enganar a si mesmo. 3 características da nova aliança dentro desse texto. A primeira característica, sua infalibilidade. Versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Voltando para o capítulo 8, tá? Versículos 6 e 7. Vamos lá? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, porque ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Irmãos, essa aliança é infalível. A hora que você estiver participando da ceia conosco, tomando o cálice, comendo o pão, nós vamos estar celebrando esta nova aliança. E essa aliança é uma aliança infalível, porque todas as outras foram quebradas. Por quem? Pelos homens.
Mas essa nova aliança, tendo como representante o Senhor Jesus Cristo, ela é infalível, jamais pode ser anulada por causa da preciosidade do poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo para purificar nossas vidas. 1 João capítulo 1, verso 7 diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Por isso, amados, aquele momento em que a gente falha, que nós somos falhos, aquele momento em que a gente ofende o nosso Deus, naquele mesmo instante o Espírito diz: meu servo, minha serva, você falhou. E esse aviso dele vem para quê? Para que você se lembre do sangue de Jesus e peça perdão, e seja perdoado imediatamente. Por isso que nós precisamos a cada instante reconhecer as nossas falhas e pedir ao Senhor que nos perdoe, que nos purifique pelo sangue de Jesus. Uma vez eu pedi a um dos presbíteros da igreja para orar uma oração de confissão de pecados, e ele usou uma expressão assim que eu achei que ficou meio fora, né? Ele falou: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Depois terminou o culto, eu falei: meu irmão, faz quanto tempo que você não confessa? Por quê? Nós temos que confessar imediatamente. Falei: o Espírito avisa a gente que a gente pecou. Nós temos essa bênção. Nós temos o Espírito dentro de nós. E a hora que Ele vê que você ofendeu o Pai Celestial, Ele te avisa. E imediatamente você pede perdão. Imediatamente o sangue de Jesus faz esse efeito purificador na nossa alma. Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. A nova aliança, queridos, ela é infalível e ela substitui a antiga aliança onde os homens falharam. E o texto diz que uma aliança nova, essa aliança nova, ela é superior à antiga, porque a antiga era feita entre um Deus perfeito e santo e homens pecadores, e pecadores como nós falhamos. Mas esta agora não. Essa agora é feita entre o Deus Santo, o Pai Celestial, e como nosso representante, o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, fazendo parte dessa aliança, sangue esse que nos purifica de todo pecado, porque Ele não tinha pecado. Ele era, é e será sempre santo. E essa aliança também, queridos, traz para nós promessas superiores. Ela substitui a antiga e ela é superior à antiga aliança. Certa vez, conversando com o senhor, que era vendedor de livros, ele ia sempre ao seminário para vender livros, seminarista, né? Seminarista mesmo que não possa, né, Wagner? Gosta de comprar um livrinho, né? Mesmo que não possa, mesmo passando apertado. E esse senhor, de vez em quando, iria lá levar uns livros. E um dia eu sentei com ele e falei: ô irmão, é de qual igreja? Ele falou o nome da igreja dele. Eu falei: e o que significa Jesus Cristo na pregação lá na sua igreja? Eu falei: como é que vocês são salvos? Como é que se ensina a salvação? Ele falou: a gente tem de cumprir os mandamentos e Jesus, os dois. Eu falei: esse não é o meu Jesus, não. Ele falou: o Jesus que vocês pregam lá é muito fraco, ele precisa de uma muleta chamada mandamentos, né? 10 mandamentos para poder salvar. Eu falei: o meu Jesus não. Porque Ele morreu na cruz, Ele cumpriu toda a lei e agora nos coloca debaixo da graça maravilhosa. A primeira característica da nova aliança é que ela é infalível. E o Deus Todo-Poderoso está convidando você ainda não faz parte dessa aliança,
para que você diga sim a Ele hoje. Eu quero fazer parte dessa aliança que é infalível. A segunda característica que o texto nos ensina sobre a nova aliança é a sua imutabilidade. Primeiro, ela é infalível, a sua infalibilidade. Em segundo lugar, a sua imutabilidade. Versos 8 e 9. Eu leio 8, os irmãos leio 9. Diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança é imutável. Todas as alianças feitas por Deus com o homem, diz o texto, eles não continuaram na minha aliança. O homem falhou. Eles não continuaram na minha aliança. Portanto, irmãos, nós vemos aqui que a aliança, quando Deus fazia aliança, havia um acordo, haviam regras, mas tudo isso falhou. Não terás outros deuses diante de mim. E o povo tinha ídolos. E muitas outras coisas nós vemos aí nessa falha. Por isso foi necessário fazer uma nova aliança que fosse totalmente imutável. Ninguém pode mudar esta nova aliança. Ninguém pode alterar esta nova aliança. Não há entrelinhas e nem as letras miudinhas dessa nova aliança, porque essa aliança é totalmente imutável. O Senhor Jesus morreu para ressuscitar. Ou seja, Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Eles mataram Jesus? Não. Os homens foram apenas instrumentos para cumprimento das Escrituras. Mas Jesus disse que daria a vida dele espontaneamente. E foi necessário dar a vida para que ele ressuscitasse. Fazia parte da vida dele como mediador da nova aliança, que não era mais baseada em sangue de animais, mas baseada no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9, verso 12. Leiam comigo. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Uma vez por todas. É imutável. Não há mudanças. Não existe pecado nosso que quebre essa aliança, que invalide essa aliança, porque o nosso representante é perfeito. Nosso representante derramou seu próprio sangue para trabalhar as nossas vidas. Mesmo que o pecador abandone sua aliança com Deus. Irmãos, é tão triste a gente encontrar com pessoas na rua e dizer: eu já fui crente. A irmã Inês falou isso hoje: eu já estou desviado da igreja. Mesmo que o homem, o pecador, abandone a aliança com Deus, o Senhor continua fiel. Tu és fiel, Senhor. Por isso nós cantamos esse hino. Tu és fiel, Senhor. Apesar da minha fraqueza, apesar da nossa fraqueza, Deus continua sendo fiel. A pessoa abandona a aliança sim por sua própria vontade. A pessoa de repente ela fala: não quero mais, não quero mais, não quero mais, e faz igual filho pródigo. Eu quero experimentar lá fora. Como é que é a sensação? Por sua própria vontade. Mas através do arrependimento. Diz o texto da parábola do filho pródigo, quando ele estava lá no meio dos porcos, naquela sujeirada toda, diz o texto que ele caindo em si, é o arrependimento.
arrependimento. E esse arrependimento, queridos, também é processado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. E essa pessoa então é convencida, e ela volta, e ela continua fazendo parte dessa aliança, porque ela é imutável. Deus não tem lata de lixo. Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª Igreja de Belo Horizonte, sempre fala isso. Deus não joga ninguém no lixo. Nós muitas vezes falamos, não, fulano é assim, né? Fulano não é lá. Não, Deus não. Deus não tem lata de lixo. Veja João capítulo 16, verso de 8 a 11, ele diz assim: quando ele vier, está falando aqui sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim, da justiça porque vou para junto do Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Segunda característica da nova aliança, ela é imutável, porque ela foi feita por alguém que é imutável, que é o Senhor Jesus Cristo, como seu representante e como meu representante. E Ele te convida nesta manhã, já entrando para a tarde, a fazer parte dessa aliança imutável. Ele está te dirigindo o convite nesse dia. Pecador, venha fazer parte comigo dessa nova aliança. O nosso representante da nova aliança diz: vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está oprimido? Vinde a mim, para você fazer parte dessa aliança que não muda, aliança imutável. Terceiro e último lugar, terceira característica desta nova aliança é a sua invisibilidade. Dessa vez eu consegui fazer tudo com mais ou menos a mesma letra para os irmãos guardarem mais fácil, né? Essa característica do reverendo Rossi, eu tenho aprendido isso com ele. A sua invisibilidade. Capítulo 8, versos 10, 11 e 12. Eu vou ler o 8, os irmãos... Aliás, eu vou ler o 10, os irmãos o 11 e o 12 nós leremos juntos. Diz assim o versículo número 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles me serão povo. Os irmãos agora. Juntos. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, quem faz a gente lembrar de pecados que a gente cometeu é o diabo. Porque ele quer fazer a gente sofrer. Ele fala, viu, Wagner, você lembra que ano tal você fez isso assim, assim? Wagner fala, puxa vida, eu fiz mesmo. Mas Deus não está se lembrando disso. Lá nos Salmos ele usa uma linguagem interessante, diz: eu pego os seus pecados, lanço no fundo do mar, e deles não me lembro mais. Então, queridos, essa aliança é uma aliança invisível. Todas as outras alianças foram visíveis. Por exemplo, quando Deus fez aliança com Noé, qual era o sinal? O arco-íris. Todas as vezes que você vê esse arco, falhou. Abraão, um instrumento, visível, era o cordeiro. É o Deus famoso, Deus proverá. É o cordeiro. Na aliança com o povo de Israel, a arca ficava lá guardada dentro do Santo dos Santos. E todas as vezes que o povo estava caminhando pelo deserto, a arca ia na frente. A arca entrou sempre na frente, andou sempre na frente. Salomão era o templo. E muita gente hoje ainda adora o templo de Salomão, Está atrasado muito tempo, porque não faz parte da nova aliança. O
Templo de Salomão não faz parte da nova aliança. É história, né? Falhou, Salomão falhou. E os frequentadores do templo também falharam. Davi era o trono. Darei um herdeiro para o trono de Davi. E o rei Davi falhou. Homem segundo o coração de Deus. Mas a nova aliança, amados, ela é invisível. Porque ela é feita onde? Os irmãos descobriram no texto onde que é feita a nova aliança? Diz o texto: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Ela é invisível por quê? Porque ela é impressa na nossa mente. E ele continua, diz assim: também sobre o seu coração as inscreverei. Por isso que Davi, já podemos dizer que profetizando a nova aliança, ele dizia: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então a nova aliança é uma aliança invisível, porque ela é feita no coração de cada pessoa. Aí você diz: mas pastor, e o pão e o cálice? São coisas visíveis? Sim. Mas a partir da hora que você ingere aquilo pela fé no autor da aliança, Jesus Cristo, aquilo se torna espiritual e se torna invisível também. Por quê? A nova aliança, ela é feita no coração de cada pessoa. E o sinal visível da nova aliança é a ceia. Mas no momento que você ingere também se torna invisível. Depois que acabou a ceia, o pão é pão, o vinho é vinho, não tem nada diferente. Uma vez um diácono falou assim: pastor, a gente não pode jogar fora o pão da ceia que sobrou. Eu falei: por quê? É um pão comum igual ao outro, né? Ele é investido de autoridade ali na mesa, né? Espiritualmente, representando o sangue e o corpo de Cristo. Mas a hora que acabou, que você ingeriu, ele se tornou espiritual, pão em pão. E depois disso, isso foi lá na igreja, em Brasília. Toda segunda-feira chegava na igreja cedinho, tinha pãozinho torrado, né? A zeladora chegava cedinho e torrava o pão, botava no forno, né? O pão que sobrou da ceia. Eu falei: não joga fora não. Aí o povo falava: eu quero um pãozinho abençoado, torradinho aí, né? Aí passava uma manteiguinha, apesar de ser pedaço pequeno, né? Então, irmãos, essa terceira característica da nova aliança é que ela é invisível, porque ela é feita, colocada dentro do seu coração. Por isso que você e eu precisamos de estudar a palavra, para a gente cada dia mais tomando posse dessa nova aliança. E também para você se defender do inimigo. A única coisa que ele respeita é o poder da palavra de Deus. O único poder que ele respeita é o poder da palavra de Deus, que ela vem revestida do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Deus marcou sua palavra na nossa mente e no nosso coração para que ninguém pudesse entrar ou arrancar de lá. Ninguém pode entrar na sua mente, no seu coração e tirar a palavra que está lá. Por isso há esse incentivo, né? Todo dia, toda semana, você vê lá no zap da igreja a leitura para você fazer da palavra. Nós temos nossos devocionais para você estudar a palavra. A devocional de hoje que eu li fala sobre o Salmo 42, né, sobre a guerra que há no nosso interior, que leva a gente a fazer coisa errada, coisa que brota no nosso interior. Então, por isso a palavra precisa estar no nosso coração e na nossa mente. A hora que alguém falar para você: eu estou precisando de uma palavra, você fala: pois não, a palavra está aqui, está dentro do meu coração, está dentro da minha mente. E você vai dizer a palavra para a pessoa. Você não vai dizer o que fulano pensa, o que o fulano falou, você vai dizer o que Deus diz na sua palavra.
A pessoa vai ser instruída através da palavra, não daquilo que os outros pensam ou acham, mas através da palavra. Somente de forma voluntária, Deus marca em nosso interior esta nova aliança. E somente de forma voluntária o homem abandona esse pacto eterno. Veja, irmãos, e no 132 do nosso cenário diz assim: Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Eis o mundo tentador a querer nos atrair. Sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem agora consumir tudo quanto é Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem Senhor nos inflamar. Vem Senhor, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem? Você vai encontrar pessoas na rua. Eu já fui crente. Eu estou desviado. Há tantos anos eu não vou na igreja. Corriam bem, mas agora estão distantes. Outros estão dentro das igrejas, mas estão com o coração tão frios, que não aproveitam nada do culto, não aproveitam nada da palavra, e muitas vezes até criticam. Isso é frieza espiritual. E o autor diz assim: vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas despertar, para haver um despertamento espiritual dentro de cada um de nós. E o Todo-Poderoso te chama para fazer parte com Ele dessa aliança invisível, porque é feita no coração, é feita na mente. Queridos, essa aliança não tem prazo de validade. A gente vai ao supermercado comprar alguma mercadoria, a gente olha, né? Validade, até tanto. Essa aliança não tem prazo de validade. Ela é infalível, é imutável, e ela é feita dentro do seu coração, ela é invisível. No candomblé, os pactos são feitos com sangue de bodes e sacrifícios humanos. Aliança. No catolicismo, cada domingo existe a missa, chamada de sacrifício da missa. E a hora que o sacerdote levanta a hóstia, é o momento da transubstanciação, aquilo se transforma no corpo e no sangue de Cristo, que ele vai ser sacrificado novamente. No Espiritismo, é pregado a reencarnação. A pessoa precisa ir trocando, vivendo, para se aperfeiçoando, para pagar os seus pecados através de um sacrifício. Mas o Senhor Jesus, o autor e consumador da nova aliança, operou por nós, sacrificando-se uma vez por todas e para sempre. E eu encerro desafiando mais uma vez. O Todo-Poderoso te convida para fazer parte dessa aliança, que é infalível, imutável, invisível. Você já faz parte dessa nova aliança? Se você tem andado longe do Senhor, talvez desviado dos caminhos do Senhor, Ele está te chamando, através do Espírito Santo, operando arrependimento, porque a aliança dele é imutável, ela não falha. E todos aqueles pelos quais o Senhor Jesus morreu, ali na cruz do Calvário, virão aos seus pés, pois fazem parte desta nova aliança. Que Deus trabalhe em nossas vidas, irmãos,